Voltamos para o último bloco do programa. Nossa conversa é com o filósofo Mário Sérgio Cortella sobre a importância da comunicação pública na construção da democracia. Professor Cortella, nós podemos aí até afirmar que há uma diferença no tratamento dado às matérias do judiciário publicadas nos jornais e as produzidas pelas assessorias de comunicação. Na sua opinião, a linguagem jurídica não está sendo transmitida de forma correta ou o recorte feito pelos jornais altera a informação? Altera em parte, porque não há na área do jornalismo do dia a dia pessoas que têm um conhecimento maior da noção, especialmente do linguajar, da atividade jurídica, que possa fazer uma tradução. Porque jornalismo é tradução. Não no sentido de verter de um idioma estrangeiro para fora, mas daquilo que é uma complexidade para algo que seja uma simplicidade. Simples não é banal, simples não é simplório. É tarefa do jornalismo fazer exatamente esta tradução num linguajar que seja mais acessível, mais conhecido. A questão é que nós não temos quase, e essa seria também uma tarefa do judiciário, ajudar a preparar pessoas que dominem essa linguagem. A ausência, por exemplo, de concursos públicos, né, no campo do serviço, especialmente, repito, no judiciário, para a atividade jornalística do dia a dia, leva a uma não sintonia, né, nesse processo. Não só nos veículos, de maneira geral. Nós não temos tantas pessoas que dominam, né, essa expressão, como também não há uma outra ponte em que se estabeleça essa forma de comunicação. É curioso, porque grandes jornalistas de um passado não tão distante eram quase todos formados em direito. Se nós olharmos os grandes nomes até, né, do jornalismo brasileiro dos anos 1950, 60, quase todos eram ligados ao campo da ciência jurídica. Depois nós tivemos um afastamento, né, desta versão e nós passamos a ter, né, um campo maior em que a incomunicação, olha só a expressão, a incomunicação passou a ser muito mais evidente. Por isso, esse travamento da linguagem no cotidiano, ele é um desserviço ao próprio aclaramento que a democracia exige. Tá certo. Hoje há uma luta pela democratização da comunicação. Nós podemos dizer, inclusive, que a grande questão trata da relação de consumo versus cidadania, já que na mídia tradicional há um bombardeio que todos vemos aí diariamente de mensagens instigando o consumismo, enquanto que as TVs públicas e órgãos públicos estão mais na esfera da cidadania. Bom, nesse cenário, a comunicação pública pode ser vista como um meio de democratização da informação, professor? Ela precisa ser vista, especialmente porque a comunicação pública, com as suas várias instituições, ela é por nós financiada. Ela é, portanto, resultante do trabalho coletivo de uma sociedade que remunera essa estrutura. E, desse ponto de vista, aquilo que faz a comunicação pública é uma devolução daquilo que a ela foi oferecido como condição estrutural. Nesta hora, a discussão mais séria não é vetar, proibir o setor privado na área de comunicação, que ele continue fazendo sua propaganda, que ele possa até procurar seduzir em relação aos produtos, mas é dar à TV pública, ao rádio público, ao jornal público, à internet pública, um pouco isso que nós estamos fazendo aqui agora. Não só por conta da nossa presença, mas pela possibilidade de nós trazermos à tona alguns debates que, em tese, se diria, não interessariam ao conjunto das pessoas, mas que interessam a vários deles. E não fazê-lo, em nome desse não interesse, é não entender que a comunicação, ela não precisa ser fragmentada, mas ela pode ser segmentada. Sim. Né? Portanto, a comunicação pública, ela vai na direção da segmentação e não da fragmentação. De maneira geral, a comunicação privada, ela é muito uniforme. Ela vai, mais ou menos, como nós dois que estamos com ternos assemelhados, né? Fica algo que parece que está no mesmo campo. E não o é. É necessário, na hora da gravata, fazer a distinção. Isto é, segmentar em vez de fragmentar. Bom, professor, em seu último livro, o senhor trata de noções de ética e vergonha. Em nosso país existe uma tendência generalizada, principalmente no noticiário, de debater esse assunto olhando-se apenas para o comportamento dos políticos. Assim como a família terceiriza a educação dos filhos para a escola, não existe aí uma tendência de se terceirizar a exigência por um comportamento ético? Mas não tenha dúvida. Aliás, quando Clóvis de Barros Filho,
que é da Universidade de São Paulo e formado em Direito também. E eu, que sou, né, da Universidade Católica de São Paulo, decidimos fazer um diálogo chamado Ética e Vergonha na Cara. A finalidade foi, nesse livro mais recente, que é um livro da editora Papiros, fazê-los desviar na reflexão da lógica de apenas apontar o dedo. Há um ditado africano antigo que diz: quando o tolo aponta a lua bela e brilhante, o outro tolo olha atentamente a ponta do seu dedo e não vê o que está sendo apontado. No caso, nós temos sim, em relação ao tema da ética, uma série de desconstruções no nosso dia a dia que levam alguns cidadãos e cidadãs a acharem o seguinte: não, ética tem ligado ao poder público. Também. Mas você tem a ética em relação à sua fratura no campo privado, na família, na mídia, na escola, na igreja. Ética não é cosmética. Ética não é algo que se faz só em relação ao servidor. Ética é algo que, sem dúvida, está conectada à tarefa pública de preservá-la de maneira saudável, mas é absolutamente fácil responsabilizar apenas serviço público por algumas coisas que são apodrecimento ético. Não deveriam sê-lo. Desse ponto de vista, cuidar de uma ética saudável é uma decisão, é uma escolha. Por isso que se fala de vergonha. Por exemplo, Kant dizia, e um dia nós conversamos aqui num dos programas, você e eu, Kant disse um dia: tudo que não puder contar como fez, não faça. Sim. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Ele não está falando contra o sigilo. Ele está falando tudo que você não puder contar, porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito, então não faça. Isso vale em todas as áreas. Nesta hora, eu tenho um princípio, aliás, discuto isso nesse livro, Vanderlei, no Ética e Vergonha na Cara. Não é a ocasião que faz o ladrão. A ocasião apenas o revela. A decisão de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. Milhões de brasileiros todos os dias encontram a ocasião e não o são. E algumas pessoas não precisam nem ter a ocasião direta, às vezes a constroem, porque a decisão de ser patife, ela é anterior à ocasião de sê-lo, né? Portanto, ela é uma escolha. E é claro, uma comunicação clara, uma comunicação que o judiciário ajude a trazer à tona, nos ajuda também a recusar essa patifaria quando ela parece óbvia, quando ela parece normal, quando ela parece parte da vida. Ela pode estar na nossa vida, mas ela não precisa estar e não estará. Professor Cortella, para encerrarmos, qual a melhor ética a ser seguida pela comunicação pública? Aquela que entende, primeiro, o cidadão não só como um financiador, mas como um beneficiário daquilo que é a comunicação pública. E, portanto, como alguém que tem que ter interesse nessa relação. Segundo, como um dever ético, né, da comunicação, de fazer com que aquilo que acontece na área que presta serviço a uma sociedade não fique colocado dentro de um container trancado à chave sem rodas. Né? Algo que fica absolutamente impenetrável. A comunicação não pode ser hermética. Ela tem, como dever ético, a clareza como um dos seus princípios necessários. E dentro disso, a acessibilidade. E as novas plataformas, elas favorecem imensamente esse acesso. Seja pela capacidade, como eu dizia antes, de conexão, de mobilidade, de instantaneidade. Deixar de usar esses recursos é furtar ao cidadão algo que não só ele tem direito, como ele tem necessidade. Aí sim, a nossa democracia ganha mais vigor, fica mais viçosa, ganha mais gosto, e a gente vai em direção ao futuro. Professor Cortella, fico muito honrado de ter tido mais essa oportunidade de entrevistá-lo. Muito obrigado por essa entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o filósofo Mário Sérgio Cortella sobre a importância da comunicação pública na construção da democracia. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!